Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Medicalcast, nosso podcast sobre notícias da saúde. Eu sou Thales Bretas, médico dermatologista, e estou realizando um projeto que eu idealizei por muito tempo para trazer para vocês um conhecimento médico que pode e deve estar acessível para todo mundo numa linguagem mais descomplicada. Com o apoio de Profilo na produção, eu consegui finalmente desengavetar e botar esse projeto em ação. Antes de começar aqui, eu gostaria de lembrar para vocês que as informações compartilhadas nesse podcast são apenas para fins educacionais, não substituem uma consulta médica individualizada. Então, se você está sentindo alguma coisa, consulte um profissional de saúde para ter um diagnóstico preciso e um plano de tratamento para o que você está sentindo. Preparado para explorar algumas das últimas descobertas que estão mudando o rumo da medicina? Vamos lá começar. O que é a gripe longa? Você já teve uma gripe que durou muito tempo ou que alguns sintomas demoraram muito para passar, principalmente tosse e cansaço? Um grupo de pesquisadores de Londres descreveu agora, num artigo no The Lancet, o que eles chamam de gripe longa. Desde a pandemia da Covid-19, muitos estudos têm sido conduzidos sobre a permanência de sintomas gripais por mais tempo que o normal. Inclusive, já foi bem documentado que alguns casos de Covid-19 permanecem sintomáticos por muito tempo, com a chamada Covid longa. Essa Covid longa pode gerar sequelas em alguns órgãos como cérebro, rins, pulmões e coração, que foram constatadas por exame de imagem com uma ressonância magnética. Só nessa última primavera, 3% da população do Reino Unido teve essa forma prolongada da Covid-19. Mas o que foi descrito agora nesse estudo novo é que a gripe ou outras infecções respiratórias também podem se alongar por mais tempo. Os sintomas mais comuns são tosse, dor de estômago e diarreia. Outros sintomas possíveis incluem distúrbios do sono, confusão mental, cansaço físico, indisposição, tontura e dificuldade de concentração e memória. A gravidade da doença inicial nem sempre prevê esse risco. Mais estudos precisam ser conduzidos para determinar quem são as pessoas com maior risco de desenvolver e o que se pode fazer para evitá-los. Pelo menos agora, sabemos que existe essa possibilidade, poderemos fazer mais diagnósticos corretos e desenvolver métodos para aliviar esses sintomas. Má higiene bucal tem ligação com câncer, infarto e problemas nos rins. Eu já tinha falado aqui para vocês no Medicalcast anterior sobre má higiene bucal e demência. Agora, pesquisadores associaram as bactérias ruins da boca a uma alta incidência de alguns tipos de câncer, infarto e até problemas nos rins. A nossa boca tem mais de 700 organismos vivos morando ali. Esses micróbios estão nos dentes, gengivas, língua, céu da boca e saliva. Geralmente eles permanecem em equilíbrio, sem causar nenhum problema durante toda a nossa vida. Mas se esse equilíbrio for perturbado, como na falta de higiene, por exemplo, bactérias prejudiciais podem se multiplicar e dominar, causando sangramento nas gengivas e doenças bucais como gengivite e periodontite. Alterações de acidez, temperatura e oxigênio na cavidade oral levam ao crescimento anormal de alguns grupos de bactérias que normalmente são inofensivos, mas quando se tornam dominantes, podem causar doenças. Essa perturbação causa inflamação e o desenvolvimento lento de periodontite, sangramento nas gengivas e cárie dentária. À medida que a doença gengival destrói a gengiva e começa a corroer o osso, o nosso corpo produz moléculas inflamatórias chamadas citocinas, que vão pela corrente sanguínea combater esse desequilíbrio. Essas substâncias ativam células do nosso sistema imunológico e causam uma inflamação crônica, que contribui para o desenvolvimento de doenças como diabetes tipo 2, placas de colesterol entupindo os vasos, espessamento de artérias e muitas outras, inclusive obesidade. Você sabia que o nosso corpo tem mais bactérias do que nossas próprias células? A gente tem em média 30 trilhões de células, enquanto mais de 39 trilhões de bactérias moram dentro da gente. A maioria delas a gente adquire no momento do parto. À medida que crescemos e começamos a explorar o mundo, esses micro-organismos se tornam mais diversos e são influenciados pela nossa dieta, nosso estilo de vida, interações com animais e o ambiente em que vivemos. É importante manter esse equilíbrio para reduzir o risco de desenvolver doenças.
A boa higiene bucal inclui consultas regulares ao dentista, escovação regular dos dentes, uso do fio dental e cuidados na alimentação, como alimentos ricos em carboidratos e açúcares, que a gente deve evitar, e consumir mais alimentos ricos em antioxidantes, como frutas e vegetais frescos. É recomendável evitar o uso constante de enxaguantes bucais antibacterianos, já que o uso excessivo pode levar a distúrbios do equilíbrio e estimular espécies de bactérias que podem causar doenças. Níveis elevados de estresse e falta de exercício físico também foram relacionados a perturbações no equilíbrio da biota oral. Aí a gente cai, né, gente, mais uma vez naquela premissa do equilíbrio da vida, que eu sempre tento trazer para vocês em várias notícias que terminam numa recomendação comum. Uma dieta balanceada, exercícios físicos regulares com descanso suficiente e finalizando com uma boa higiene bucal é essencial para o nosso corpo, que tem uma união de muitos fatores interligados para trazer o nosso bem-estar físico e mental. Então, gente, bora nos cuidar. Um estudo apontou os 4 principais fatores que podem alterar sua libido e eu vou falar deles aqui. E são eles: mudança na rotina e fases de vida, saúde mental, mudanças hormonais e comorbidades, que são outras doenças associadas. Eu vou destrinchar aqui para vocês um por um desses fatores. O primeiro é rotina e fases de vida. Todo mundo pode experimentar a diminuição do desejo sexual ao atravessar uma mudança na rotina ou uma fase diferente da vida, como um estresse no trabalho, preocupações excessivas, dívidas, tristezas como o luto ou a chegada de um bebê na família, ocupando o tempo e a disposição antes dedicadas ao ato sexual. Tempos longos de relação monogâmica também podem diminuir o chamado desejo espontâneo, que é aquela vontade forte antes de qualquer contato sexual. Mesmo que o desejo responsivo, que é a excitação que surge com estímulos, ainda esteja presente nesse casal. Essa diminuição do desejo não é necessariamente patológica, desde que haja ainda uma satisfação sexual com o ato no geral. O tesão no seu parceiro ou na sua companheira pode ser afetado por mudanças na relação, como perda de atração física, admiração ou até mesmo alguma frustração ou decepção recente. Isso só não pode comprometer a longo prazo a satisfação individual e nem a do casal. E para isso, conversas são sempre bem-vindas na intenção de contornar essa fase do relacionamento. O segundo item é saúde mental. Alguns transtornos psiquiátricos, como ansiedade e depressão, influenciam diretamente na função sexual. Na depressão, por exemplo, temos desequilíbrios químicos ocorrendo no cérebro, incluindo alterações nos hormônios serotonina e dopamina ligados ao humor e à sensação de prazer. Nesses casos, o tratamento da depressão pode melhorar o desejo e, consequentemente, a função sexual. Mas, ao mesmo tempo, o próprio tratamento medicamentoso da depressão e da ansiedade pode ter como efeito colateral a diminuição da libido. É importante ter uma orientação profissional para trocar o remédio, reduzir a dose ou investir mais em terapias comportamentais. Um terceiro fator é a mudança hormonal pela qual passamos ao longo das nossas vidas. O estrogênio em mulheres e a testosterona nos homens são os principais reguladores da libido e da atividade sexual. O estrogênio está associado à saúde da genitália feminina, lubrificação vaginal e ao bem-estar emocional. Já a testosterona está ligada à produção de esperma, à saúde dos órgãos genitais masculinos e ao desejo sexual. Alguns quadros como gravidez, pós-parto, amamentação e obesidade alteram de forma relevante os níveis desses hormônios, e o tratamento deve ser individualizado para cada situação, a fim de contornar essas oscilações do desejo. O quarto da lista é a presença de comorbidades, já que algumas doenças impactam diretamente a função sexual. As principais são condições neurológicas como esclerose múltipla, doença de Parkinson, lesões na medula espinhal por um trauma, por exemplo, ou neuropatia periférica. Podem prejudicar a função dos nervos que controlam a resposta sexual, resultando em dificuldades para atingir ou manter a ereção, alcançar o orgasmo ou experimentar a excitação sexual. O diabetes, ao causar alterações hormonais,
também pode resultar na diminuição do desejo. Além disso, o quadro causa fadiga e neuropatia, uma condição em que os nervos são danificados. Isso pode levar à perda de sensibilidade e ao comprometimento da função sexual, afetando indiretamente a libido. Pessoas com problemas cardíacos, como insuficiência cardíaca, podem experimentar fadiga crônica devido à redução da capacidade do coração de bombear sangue de forma eficaz. Essa fadiga constante pode diminuir o desejo sexual. Além disso, alguns medicamentos usados justamente para tratar doenças cardíacas podem ter efeitos colaterais que afetam o interesse sexual. Ainda não temos uma fórmula mágica que trate todo mundo com essa queda da libido. É preciso destrinchar cada paciente e procurar alternativas que se apliquem ao caso específico em questão. Mais uma recomendação geral é a comunicação sincera e aberta com seu ou sua parceira. Mesmo que esse papo seja difícil e delicado, quando ele acontece, ele permite aliviar a tensão que aquela intimidade possa estar trazendo ao casal. Inclusive, essa tensão compromete o prazer e a vontade de desenvolver aquela relação. O casal pode se unir em busca de ajuda de um especialista e de uma solução para esse problema temporário. Por que não existe um Viagra feminino? Por que a satisfação sexual da mulher é tão diferente da do homem? E não temos nenhum remédio que funcione para elas como o Viagra para os homens. Esse é um dos assuntos que explorei muito enquanto escrevi minha dissertação de mestrado, porque minha pesquisa era sobre um laser íntimo que melhorava a lubrificação, a função sexual e a satisfação das mulheres depois da menopausa. Mas, mesmo sabendo que o laser funciona, e funcionou em vários parâmetros como lubrificação vaginal, incontinência urinária e dor à penetração, algumas vezes a disfunção sexual não melhorou na mesma proporção que os exames clínicos. Muitos dos parâmetros utilizados estão relacionados à autoconfiança, prazer e a dinâmica da relação com o parceiro ou parceira. Em sintonia com essas observações, eu li 2 artigos ingleses que falam mais ou menos a mesma língua. O primeiro deles é por que não foi desenvolvida uma pílula como Viagra para a disfunção sexual da mulher, 25 anos depois do surgimento do Viagra, uma droga que foi inicialmente desenvolvida para o tratamento de um problema cardíaco, mas que teve como efeito colateral a melhora da ereção dos pacientes. Embora a gente saiba que a sociedade é machista e que o prazer do homem é supervalorizado, muitas vezes em detrimento do prazer da mulher, não foi só isso que fez com que até hoje a gente não tenha um remédio parecido para o público feminino. Os cientistas observaram que, como o clitóris tem uma estrutura constitucional parecida com a do pênis, inclusive uma mesma origem embrionária, quando os órgãos genitais estão em desenvolvimento no embrião, o clitóris poderia responder de forma parecida ao pênis ao sildenafil, o princípio ativo do Viagra. Mesmo com essa resposta de aumento da circulação sanguínea para a vagina e para o clitóris, as mulheres que experimentaram o medicamento não tiveram melhor desempenho ou prazer no sexo. A maioria dos problemas sexuais das mulheres não tem relação com um fluxo insuficiente de sangue na região genital. Na verdade, existe até uma desconexão entre as alterações fisiológicas que ocorrem na vagina e o prazer que isso possa gerar, ao contrário da maioria dos homens, que tem a ereção como um pré-requisito para o orgasmo e para um bom desempenho sexual. O prazer na mulher é multifatorial, envolve afeto, sua relação com o parceiro e outros estímulos sensoriais. Inclusive, a minoria das mulheres tem orgasmo somente com a penetração. Enquanto 95% dos homens têm orgasmo na maioria das suas relações sexuais, 65% das mulheres cis heterossexuais afirmaram chegar a esse clímax. E se elas estão sozinhas, 92% conseguem o orgasmo com a masturbação. Em um estudo com mais de 12 mil estudantes universitários, apenas 10% das mulheres disseram ter orgasmo na primeira vez com um homem, enquanto 68% delas disseram ter orgasmo quando o sexo ocorre em um relacionamento estável, com maior intimidade. Mulheres também têm mais orgasmo quando fazem sexo com outras mulheres. Um outro estudo mostra que 64% das mulheres bissexuais disseram que geralmente ou sempre têm orgasmo quando fazem sexo com outras mulheres. A supremacia da penetração, superestimada em filmes, materiais publicitários e no imaginário dos homens, responde por apenas 4% do orgasmo entre as mulheres. As outras 96% precisam de estimulação do clitóris para atingir o clímax, seja isoladamente
ou combinada com a penetração. Por isso, pode ser essencial explorar outras formas de estímulos sensoriais, como sexo oral e o uso de acessórios para dar mais prazer à mulher. Os homens heterossexuais precisam se atentar para isso, serem mais abertos e dedicados a dar prazer às suas parceiras. Não fique super seguro achando que não é o seu caso, que você arrasa na sua performance, porque até 83% das mulheres já simulou um orgasmo na vida, sem ter, de fato, tido essa satisfação. E as mulheres precisam ter a coragem para buscar o prazer que merecem e usar da delicadeza que elas têm para comunicar ao parceiro para que juntos possam ter uma relação mais saudável e prazerosa. Dating déjà vu, mesmo perfil de parceiro. A última notícia do Medicalcast de hoje é um termo novo para uma situação comum que muitos de vocês aqui já podem ter passado. A expressão dating déjà vu, que mistura inglês com francês, foi atribuída à experiência de encontros amorosos com parceiros que têm uma semelhança física ou atitudes comuns a um parceiro anterior, de uma relação que muitas vezes não deu certo. Psicólogos afirmam que temos a tendência de procurarmos pessoas com características semelhantes e nos apaixonarmos por elas porque nos sentimos confortáveis com o que nos é familiar. Quando essas características são positivas, como a generosidade ou a empatia, isso pode ser bom. Mas o fato é que algumas pessoas podem se atrair por dinâmicas e características que são tóxicas para elas. E aí é um problema. A teoria do apego foi descrita pelo psiquiatra e psicanalista britânico John Bowlby. Bowlby defende que, desde quando somos jovens, desenvolvemos uma relação com o nosso cuidador principal, geralmente nossa mãe ou nosso pai, que nos marca e definirá a nossa procura de proximidade com relacionamentos futuros. A teoria propõe 4 tipos principais de apego: apego seguro, apego evitante, apego ansioso ou ambivalente e o apego desorganizado. De acordo com psicólogos, você desenvolverá um apego seguro se seu cuidador reagir de forma adequada e consistente às suas necessidades quando criança. Um vínculo parental estável. No apego evitante, a pessoa busca manter uma distância da pessoa alvo do seu apego. No apego ambivalente, a pessoa quer proximidade com seu parceiro, mas ao mesmo tempo tenta manter uma distância. No apego desorganizado, o comportamento da pessoa é confuso, sem um padrão claro. Se você tem um pai ou cuidador excessivamente protetor, intrusivo, negligente ou inconsistente, provavelmente terá um apego inseguro, que muitas vezes leva as pessoas a acabarem em relacionamentos tóxicos. A menos que você trabalhe afetivamente para mudar o seu apego, você pode acabar seguindo o mesmo padrão. Alerta a psicóloga Jessica Maxwell. Ela comenta que pessoas que têm apegos evitantes acabam ficando com pessoas que têm apegos ansiosos ou ambivalentes, porque ambos se atraem. Mas essa é a pior coisa que pode acontecer, porque acabam com pessoas dependentes que agravam o desejo de manter distância. A psicóloga Leslie Becker Phelps, que estuda principalmente os apegos evitante e ambivalente, garante que quem tem um desses dois apegos tem maior probabilidade de repetir dinâmicas problemáticas, ou os dating déjà vus, por causa da insegurança que podem ter desenvolvido na infância. Se você se considera indigno do amor ou de afeto, pode precisar do outro para se sentir melhor consigo mesmo. E aí um afeto evitante vai te dar um pouco de carinho, mas vai trazer também insegurança e rejeição. E esse ciclo vicioso pode se prolongar por anos. A baixa autoestima pode causar essa sensação do dating déjà vu. E como podemos combatê-la? O primeiro passo é fortalecer o amor próprio, exercendo a autoconsciência e a autocompaixão. Segundo Becker, se você tiver consciência de que está repetindo um padrão que não combina com você, poderá antecipar e evitar repetir o mesmo erro. Terapia com um profissional da psicologia pode auxiliar no seu autoconhecimento, para que você escolha uma companhia amorosa que tente te entender e te apoiar. E é importante também desmitificar esse amor romântico, ficar procurando uma alma gêmea, alguém que te complete ou que compartilhará com você todos os mesmos gostos. E é preciso ter a mente aberta para encontrar a felicidade. Na minha opinião, essa felicidade deve ser buscada dentro de cada um, independente de uma relação, para então ser complementada
ou compartilhado com alguém que te faça bem. E que tenha amor próprio para se amar e poder te amar também. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer enormemente Profilo, que me ajudou a andar com esse projeto, e todos vocês, nossos ouvintes, pelo apoio ao MedicalCast. Se você tiver alguma sugestão ou pergunta, por favor, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Eu vou amar ouvir vocês e compartilhar aqui mais conhecimento. Não esqueça também de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal para ficar sempre por dentro das novidades e dos assuntos mais importantes da atualidade. Com saúde, não dá para brincar. É sempre bom se atualizar. Beijos e até o próximo episódio.